Olá, tudo bom com vocês? Bom, em primeiro lugar, hoje nós vamos conversar sobre um dos aspectos que mais afetam a vida daquele que quer ser empreendedor: a dificuldade de colocar as suas ideias em prática. Em primeiro lugar, porque nós temos dois fatores que são justamente determinantes para que você, então, que tem uma grande ideia ou que acha que tem uma grande ideia, possa colocá-la em prática. Em primeiro lugar, a questão relacionada ao financiamento ou, então, basicamente, ao capital para investimento. Se você não detém este capital, hoje nós temos uma grande dificuldade em obter financiamento junto a instituições financeiras, dados os aspectos que nós temos enfrentado na nossa economia. Da mesma maneira, como também é muito arriscado, em certa medida, investir ou colocar, então, aquela sua reserva, sua poupança, ou, então, alguns aspectos da vida financeira pessoal em jogo, como, por exemplo, a venda de carros ou de imobilizados. Propriamente dito, nós temos algumas situações em que empreendedores que julgam ter uma grande ideia vendem a própria casa para investir, então, no negócio. E isso é relativamente perigoso, principalmente quando essa ideia não está devidamente planificada. O outro fator é que nós temos uma grande dificuldade também de mensurar se a nossa ideia, de fato, ela é uma ideia válida. Se a nossa ideia ela possui concorrentes, se ela tem aspectos que envolvem a inovação e se ela terá utilidade. Conheço alguns casos de empresários que tiveram grandes ideias, e essas ideias, então, não passaram de apenas algo que para eles faria sentido, mas para a grande massa de consumidores não tinha uma mínima importância, por assim dizer. Há muitos anos, cerca de 15, 16 anos, estava um dia passeando, né, com a minha família e identifiquei, no caso, em um determinado local da cidade, uma cidade de grande porte, né, metropolitana, por assim dizer, algo que parecia ser uma farmácia. E, puxa vida, mas uma farmácia com todo aquele aspecto bonito, clean, um layout extremamente arrojado, e fiquei curioso, né? Então, no caso, deixei minha mãe verificando as questões que ela queria verificar numa galeria do outro lado da rua e atravessei, então, no caso, aquela porta para identificar do que se tratava o negócio. E, na verdade, não era uma farmácia, tampouco uma farmácia de manipulação que parecia ser, mas sim um restaurante vegetariano. E era muito bonito, extremamente arrojado para sua época, mas ao mesmo tempo extremamente fora de contexto naquele momento em que nós vivíamos da nossa sociedade. Há 16 anos, pouco se falava então de opções de restaurantes vegetarianos, ainda mais com aquela aparência de farmácia de manipulação. Todos bem vestidos, com roupas brancas, um layout, no caso de pratos e cardápio, muito bem apresentado, só que eu fico imaginando como que é para uma pessoa que não tem aquela característica, né, ou aquela necessidade latente, ou seja, não é um vegetariano, adentrar então aquele restaurante para pedir alguma coisa para comer, né? Em contrapartida, com o passar do tempo, naturalmente foi se popularizando, se tomando conhecimento a respeito não só das particularidades que envolvem as dietas vegetarianas, como até mesmo as dietas veganas, e estes restaurantes tornaram-se, então, opções dentro do nosso mercado. Isso não significa que aquela ideia era ruim, ela só estava fora de contexto. Então, vejamos, esse é um exemplo que nos traz, no caso, uma condição de análise mercadológica. Se você, então, está aí na sua cidade ou então na sua região e tem uma grande ideia, você precisa primeiro identificar se o seu mercado, caso você vá atender o seu mercado local, tem essa inspiração, ou seja, a mesma inspiração que você. A sua ideia sendo colocada em prática vai inspirá-los a consumir o seu produto ou o seu serviço. Há alguns anos nós ouvimos falar de algumas empresas inspiradas no modelo norte-americano de, digamos assim, faxineiras, ou então, no caso, oficiais do lar, ou então, no caso, as consultoras do lar, né? E muitas marcas se consolidaram no mercado brasileiro, e em particular, no caso, algumas se tornaram até relativamente famosas, participando de programas de televisão e etc. Basicamente, era um grupo de pessoas, né, que tinham uma mesma profissão, que seriam, no caso, as antigas empregadas domésticas ou funcionárias do lar, e estas, então, se reuniram, ou por conta, no caso, de um agenciador, tiveram ali sua reunião,
e passaram então a trabalhar como dentro de um aspecto de agência, então uma agência de funcionárias ou consultoras do lar, que não apenas limpavam, passavam e cozinhavam, mas faziam outras coisas, como compras, buscavam as crianças dos patrões nas escolas, buscavam então também, no caso, remédios em farmácias, cuidavam de idosos, entre outros. Hoje nós podemos identificar que temos algumas opções que já se enquadram dentro de um perfil mercadológico diferenciado, como, por exemplo, por meio deste mesmo agenciamento via aplicativos. E assim, embora seja uma ideia que a gente identifique como totalmente viável, veja o exemplo da Uber, ou então no caso de outros aplicativos como o próprio iFood, Uber Eats e etc., nós temos então a característica de que este modelo ainda precisa ser consolidado, precisa ser aceito. Eu costumo dar o exemplo no caso do superprofessor.com.br, que é uma plataforma onde eu, como professor, que posso ministrar algum curso, ou você, no caso, que tem a demanda de aprender algo, entra e tem aulas particulares. Então, eu sou um professor particular seu. E é uma plataforma que vem se consolidando no mercado. Infelizmente, ela tem um viés ali diferenciado para algumas pessoas, por exemplo, que identificam nela a possibilidade de repente, ter ali um trabalho mais facilitado, no caso, nas suas jornadas acadêmicas, mas é uma plataforma séria. Então, aí, nesse caso, você contrata um professor particular para te dar aulas ao vivo, né, ou gravadas, preferencialmente ao vivo, e aí esse professor, que pode ser eu ou até mesmo você, tem a capacidade, então, a condição, então, de ministrar os seus conhecimentos para outras tantas pessoas. E assim, são plataformas ainda que temos uma característica de pouca difusão, mas que estão se consolidando. Então, dentro desses principais desafios que envolvem o aporte financeiro e a viabilidade da ideia, nós precisamos estar atentos. Afinal de contas, estes são os primeiros grandes desafios do empreendedor. E aí, nesse caso, vale a pena, né, a gente voltar lá para a nossa cartilha básica do empreendedor. Faça uma análise mercadológica, se você tiver condições, faça uma pesquisa de mercado. Ah, mas eu não tenho condições financeiras. Vá você mesmo, afinal de contas, você tem condições de mensurar com algumas pequenas perguntas básicas quais são as demandas e também as características do seu mercado potencial. Da mesma maneira, é importante que você busque o apoio de investidores. Ah, mas é difícil, né, a gente conseguir investidores hoje em dia. Claro que é. Afinal de contas, ninguém está jogando dinheiro fora. Mas se a sua ideia for muito boa e se você tiver um planejamento que aparenta as reais necessidades do seu mercado. Quando digo aparenta é porque a gente não tem a total certeza, principalmente se a pesquisa não for uma pesquisa profissional. E aí, nesse caso, se você chegar a um grupo de investidores ou pessoas que você sabe que têm condições financeiras e que têm também o interesse de investir em um novo negócio, com um plano adequado, com um produto ou um serviço bem desenhado, e também com indicadores que colocam que aquele produto ou serviço é viável, com certeza você conseguirá, então, buscar um investimento de pessoas e, então, viabilizará o seu negócio. Um forte abraço, até a próxima. Se você gostou, clica aí, então, no curtir, dê o seu joinha. Se você quiser saber mais, inscreva-se no canal e clique também ali na sinetinha para quando surgirem novos vídeos você ser informado. Até!